Vamos para mais uma aula de elipse escada. Na semana anterior, nós estávamos construindo esse programinha aqui, onde nós temos um gráfico que redimensiona conforme o tamanho da janela e um botão de fechar que fica no canto inferior direito da janela e que tem a sua posição também ajustada conforme o tamanho da janela, para garantir que ele fique sempre no canto inferior. Na aula de hoje, nós vamos alterar mais um pouco esse programa aqui, de forma a colocar dois gráficos nessa nossa janela e fazer com que esses dois gráficos se comportem desta forma que está acontecendo nesse aqui, onde os dois são redimensionados, com o detalhe de que os gráficos estão lado a lado. Então percebam que o segundo gráfico, quando eu aumentar o tamanho da janela, como o primeiro gráfico aumentou, a posição dele vai ter que aumentar também, senão ele vai ser, digamos assim, comido pelo primeiro gráfico, né? Vai começar a passar por cima. Então nós temos que escrever um script de forma a posicionar os elementos relativamente um ao outro. Então vamos começar. Aqui eu tenho o nosso programa da aula anterior. Eu vou criar, na verdade eu vou salvar como e vou criar um arquivo chamado responsivo2, que vai ser o nosso novo exercício. E ele começa igual ao anterior. Essa janela eu vou deixar sem borda para ver como fica. Sem borda não, sem barra de título. Esse fica melhor. Tá bom. E esse gráfico eu vou diminuir. Vou fazer uma cópia dele. Então, eu poderia criar um elemento novo de gráfico aqui, mas como esse aqui já está configuradinho, eu vou fazer uma cópia dele. Ctrl C em cima dele. Vou clicar, dá um Ctrl V. E ele foi colado em cima do anterior. Então, vou puxar ele para o lado. E agora eu tenho os dois elementos gráficos. O nosso novo gráfico eu vou usar para mostrar as características da própria janela. Então, aqui em penas, eu vou colocar uma pena chamada X, uma pena chamada Y, uma pena chamada largura e uma pena chamada altura. Então, nossa largura vai ser esse aqui, nossa altura vai ser essa aqui. E agora eu preciso trocar as tags aqui. Então, essa daqui vai ser janela.y. Opa, janela.y. Essa daqui vai ser janela.x. Telas, janela, x. A altura vai ser janela.height. Percebam que no próprio ícone do elemento dá para ver que a gente está tratando da altura dele. E a largura vai ser janela.width. Feito isso, para diferenciar um do outro, eu vou mudar para azul a nossa grade do segundo gráfico. E vou mudar também algumas características da grade aqui. E o limite. Como nossa tela não tem nada próximo de 20.000 pixels, não é relevante um limite alto tão grande. Então nós vamos colocar um limite alto aqui de 1000 pixels. E aí ficou assim o nosso segundo gráfico. Se eu simplesmente rodar agora,
Eu vou colocar ele um pouquinho para baixo, só para ficar mais fácil de visualizar. Ele vai ficar ali, ó. Porque a gente não fez nada para posicionar ele ainda. Então vamos lá no script onde a gente posicionou este primeiro gráfico na aula passada, que é aplicação enquanto rodando, e vamos colocar esse aqui se chama GR e o outro vai se chamar GR2. Então vamos em script, vamos colocar então GR, já está aqui, a altura dele continua igual, height, mas a largura vai ter que diminuir. Então, de cara, se a gente colocar aqui dividido por 2, já vai ficar na metade do tamanho atual. E aí deve encaixar com o que a gente precisa. E agora eu preciso fazer isso com o GR2 também. Então, o GR2, ele vai ter a mesma altura e também a mesma largura. O que vai mudar é a posição. A posição do GR. 1 é 10 e 10 pixels. A posição do GR2 vai ser GR2.x, a horizontal tem que ser proporcional ao tamanho do nosso primeiro gráfico. Então, gr.width, a largura dele, mais um pouquinho. Então, mais 20 pixels. Dessa forma, a posição desse gráfico vai ser sempre 20 pixels depois que acaba o primeiro gráfico. E a posição em y, gr2.y, vai ser a mesma, já que a posição em y, na verdade, não tem diferença, né? A altura dos dois gráficos é igual, o que vai mudar é a posição em relação à largura. Feito isso, nós temos agora dois gráficos que devem trabalhar de forma a não se sobreporem. Vamos testar e ver como é que ficou. Faltou ajustar o tamanho do gráfico. Percebam que a posição dele realmente funcionou certinho e ele sempre está depois. Só que o tamanho desse gráfico está fixo, então nós precisamos ajustar o tamanho do segundo gráfico dinamicamente, que é lá no mesmo script, onde nós fizemos os ajustes de posição e largura e altura. Aqui, ó, gr2.width. Então esse foi o problema, eu copiei essas duas linhas, mas não troquei o nome do gráfico. Aí o que ele estava fazendo era simplesmente executando isso aqui duas vezes, o que não causa nenhuma diferença. O nosso GR2 realmente vai ter a mesma largura e a mesma altura. Então é só isso mesmo. Vamos testar o script e executar, ver se ficou. Funcionou, só que sobrou muito espaço aqui, então a gente vai ter que dar um ajuste no número de pixels de tamanho, número de pixels de distanciamento entre os objetos para alinhar. Mas o grosso é isso aqui e nós temos agora funcionando os nossos dois gráficos. Lembrando então, esse aqui é o nosso novo gráfico, né? Que fala de largura, altura, posição em x, posição em y. E esse é o que a gente já tinha antes.
Vamos lá. Em scripts. Enquanto rodar. Tentar mudar aqui para 20 pixels. Agora está melhor o alinhamento. Aqui embaixo está sobrando bastante espaço. Isso provavelmente aconteceu porque eu tirei a nossa barra de título. E aí com isso acaba tendo que mudar também as coordenadas dos objetos de forma a aproveitar o espaço. Então, na altura eu estava tirando 120 pixels. Então eu vou tirar 110. E o próprio botão eu estava tirando 100, tirar 90. Tá um pouquinho melhor. Reparem então no funcionamento desse gráfico. Se eu trouxer a minha janela para encostar na esquerda, o x cai para 0. Se eu trouxer a minha janela mais para cá, o x aumenta. O y, se eu encostar no topo, é 0. Se eu descer, ele aumenta. A largura aumenta se eu deixar a janela mais larga. A altura aumenta se eu deixar a janela mais alta. Então, aqui está. Se eu ajustar nesse ponto, todos os valores se alteram ao mesmo tempo, já que aqui eu estou fazendo com que a minha janela varie em y e ao mesmo tempo que diminui. E aqui eu estou fazendo variar em largura ao mesmo tempo que muda a posição em x. Feito isso, tem mais uma coisinha que a gente pode fazer nesse programa, que é limitar o tamanho da janela. Lembrando que do jeito que está aqui, ó, eu posso fazer a janela sumir, praticamente. O que na prática não é muito interessante, né? O ideal seria que a minha janela não ficasse de um tamanho tão pequeno a ponto de tornar impossível de utilizar os recursos dela. Então, o tamanho mínimo provavelmente seria algo mais ou menos assim. Então, eu vou fechar a aplicação e vou definir essa característica. Ó, vou redimensionar minha janela. Vou ver que tamanho que é isso em pixels. Estilo 312 por 233. Então, vamos colocar aí uns 320 por 240. Esse vai ser o tamanho mínimo da nossa janela. Para fazer essa restrição, a gente vai lá no script, ao rodar a aplicação, e coloca uma condição dizendo: se a janela ficar menor do que o mínimo, então a janela vai ter exatamente o tamanho mínimo. Então, if, aqui dentro a gente coloca janela.width for menor do que 320, que é a nossa largura mínima que a gente decidiu. Então, janela.width vai ser igual a 320. Do mesmo modo, se janela.height for menor do que 240, então janela.height vai ser exatamente 240. A gente fecha e vê o que aconteceu aqui. Aumentei a janela, vou tentar restringir o tamanho para menos do que o mínimo. Percebam que ela até diminui, só que quando eu solto, ela volta para o tamanho mínimo. Então isso é meio que uma limitação no Ellipse Scala, já que na prática ele não foi feito pensando em layouts responsivos dessa forma, então, na verdade,
o que a gente fez foi um arranjo de forma a avaliar o tamanho da janela e reajustar caso ela caia fora do limite. Do mesmo jeito que eu fiz com o tamanho mínimo, dá para fazer com o tamanho máximo e seria exatamente a mesma coisa. Então, aplicação, scripts, enquanto rodar, vou pegar esses dois ifs, vou colar aqui e vou colocar maior que. Então nós podemos, por exemplo, dizer que a largura máxima é 800 pixels. Se a largura for maior que 800, então vira 800. E a altura máxima é 400 pixels. Então, se for maior que 400, vira 400. Confere o script, fecha e vamos testar então. Vai acontecer o mesmo comportamento aqui. Quando eu tento forçar a janela a ficar maior do que ela pode ser, ela volta para o tamanho que o script delimitou. Quando eu tento deixar menor, ela também volta para o tamanho que o script delimitou. Isso é tudo então para nosso exercício de hoje. Salva e até a próxima.